Eu me lembro do primeiro, eu plantava flores na porta dele. Era Natal e eu tenho certeza que ele me olhava pedindo flores. Até quando tu me pediu flores? Não importa, o importante foi que eu plantei as flores e ele nunca colheu. Foi quando eu escrevi o meu primeiro poema. Mas ele não leu o poema e não colheu as flores. Eu chorei. Mas também não importa, porque hoje em dia eu nem gosto mais de plantar flores. Não sei nem por que eu tô falando disso. Eu me lembro do outro também. O outro, ele tocava e ele cantou uma canção que dizia "Não me deixe só". Só que no final das contas, quem me deixou foi ele. Era outubro. Não, eu me lembro muito bem, era novembro. Novembro de 2006, porque antes disso o mundo tinha se acabado para mim. Ele entrou, me olhou, nós nos olhamos. Aí ele me ofereceu uma água. Não, ele me ofereceu um refrigerante. E eu aceitei. Mas depois disso o meu ônibus passou, eu entrei e aí nunca mais nós nos vimos, né? Mas não, nós nos vimos sim, 10 anos depois. Ele me ofereceu uma cerveja e eu aceitei. Só que esse aí ele não me pedia nada, nem flores, nem poema, mas ele não dormia à noite. Só que um dia ele talvez tenha se cansado, né, de não pedir nada, de não dormir. Aí ele foi embora. Mas dessa vez aí eu não chorei não. Não chorei. Ele falou, o problema é comigo, não é com você. Aí eu falei assim, eu quero que você e o seu problema se fodam. Aí ele falou, entendi. Eu sei que ele não entendeu nada. Oi, gente. Eu sou Márcio Antonelli e começando o seu Literatura da Gente, o seu programa de literatura, né? Sempre aos domingos, a partir das 10. Vocês entram lá, se inscrevam, participem. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E o programa hoje tem a grata satisfação de receber a atriz, dramaturga, escritora Priscila Conserva, que vai levar aquele papo agradabilíssimo, falando da sua literatura, da sua arte, do seu teatro, né? Aqui do Mercado Adolfo Lisboa. Priscila, satisfação recebê-la, né, no nosso programa. Eu que agradeço o convite. A Márcia aqui é uma pessoa que eu gosto muito de ler, né? A Márcia, a gente sempre se encontra por aí pela noite e é um prazer estar aqui hoje. Muito bem, Priscila. Priscila, fala um pouco de você, Priscila, antes da gente começar a conversa, né? Você é daqui mesmo de Manaus, você nasceu aqui mesmo? Sim, nasci aqui numa tarde quente de domingo, diz a minha mãe, né? Sim. Na Santa Casa de Misericórdia. Então eu sempre digo que eu já nasci no centro e essa minha ligação com o centro é muito forte, né? Eu sou formada em letras pela UFAM, né? Porque a minha história com a literatura começa desde muito cedo. Eu comecei a escrever na adolescência, né? Mas eu não levava isso muito a sério, né? Era mais uma forma de eu me expressar mesmo. E aí quando chegou o momento de escolher uma faculdade, numa primeira faculdade, eu escolhi fazer letras por conta dessa minha aproximação com a literatura, né? E eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito tímida, mas aos 19 anos eu comecei a fazer teatro. E aí a partir daí a minha vida mudou assim completamente, né? A paixão pelo teatro depois me fez procurar também a formação em teatro, né? Eu sou formada bacharel em teatro pela UEA também. E depois que eu comecei a fazer teatro, eu nunca mais parei. Estou aí há 12 anos como atriz e, né, há 5 anos como dramaturga. Quantas peças você já tem assim encenadas? Assim... Bom, encenadas eu tenho 5 peças, né? 6. 4 pelo Grupo Garagem, que é o grupo que eu faço parte. Né? Uma colaboração que eu fiz com o Ateliê 23, no espetáculo chamado Helena. E o Diário das Marias, com a Companhia Trilhares, né? Que foi um espetáculo montado só com mulheres. Foi uma experiência bem interessante.
Mas você tem peças também encenadas fora, em outros estados, não tem? Sim, o Diário das Marias, né, que é esse espetáculo com as mulheres. Ano passado nós fomos convidados a participar de um festival de teatro, Festival Nacional de Teatro, que aconteceu, né, lá na cidade de Duque de Caxias. Então a gente passou um tempinho lá no Rio, né. Escrevi recentemente também uma outra peça para um grupo de São Paulo. Essa peça ainda não foi encenada por conta da pandemia, né, tudo que aconteceu. E um outro espetáculo chamado Filho de Maria, que também seria encenado em São Paulo por um ator que é daqui, né, o Gleidson Mello, mas ele mora lá. Então escrevi essa peça para que ele montasse lá em São Paulo, mas por conta da pandemia, né, acabou adiando. Perfeitamente. E me fala uma coisa, você começou recitando, né, um texto, né? Fala um pouquinho disso aí. Como é o nome desse trabalho que você acabou de abrir o programa? Bom, esse trabalho É uma peça, né? Se chama Ainda Bem Que Não Tivemos Filhos. Sim. Que foi um espetáculo que a priori eu escrevi para um processo dentro da faculdade ainda, né? Que era o meu processo de direção. Tinha uma disciplina de direção e você tinha que dirigir um trabalho. Eu falei, eu vou escrever o meu próprio texto para esse trabalho, né? E esse texto ele é baseado nas minhas experiências, né, amorosas, desastrosas, né? Um monólogo. É um monólogo. A princípio ele foi escrito para 2 atores. E na época, né, eu montei junto com o Grupo Garagem, aproveitei, né, que a gente já tinha um grupo e a gente experimentava muita coisa dentro do grupo. Então ele foi escrito a princípio para 2 atores. Na época, a Lu Maia e o Gleidson Mello, né, que são do Grupo Garagem, eles que atuaram, eu dirigi. E ano passado a gente fez essa adaptação onde eu mesmo estava em cena. Certo. Então foi a primeira vez que eu encenei um texto meu, né? E a Lu Maia que dirigiu e a gente ficou em temporada durante o ano passado, né? Até setembro a novembro do ano passado. Aqui. Isso, na Usina Chaminé, apresentei na Ateliê 23, apresentei na Companhia Trilhares também. Certo. E como foi essa receptividade do público? Foi legal? Foi positivo? Pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu estava falando das minhas experiências, ao mesmo tempo que a gente também coletou histórias de outras pessoas, né? No processo, quando eu estava dirigindo ainda, a gente fez várias intervenções na rua de procurar pessoas para contar as suas histórias, né? De amores, de desamores. E e as meninas foram para a rua, né? Coletar essas histórias. E ao mesmo tempo que eram histórias muito minhas, particulares, né? Em alguns trechos do texto, as pessoas se identificaram muito. Né? Teve uma apresentação assim que tinha muita gente chorando no final, né? E eu fiquei assim surpresa com isso e como as pessoas se identificaram com o texto, né? Foi um retorno bem bacana. Muito legal, parabéns. Priscila, me fala uma coisa. Como é que é fazer teatro aqui em Manaus? Tem público? Assim, ou as pessoas não tem essa cultura, essa aproximação com a área do teatro? Como é que tu vê, assim, você que milita na área? Olha, hoje eu acredito que a gente tem um público sim, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de não tem público, ninguém vem, né? E hoje em dia a gente percebe que tem sim um público, né? Eu acho que aí a gente ainda tem muito o que trabalhar para formar esses espectadores, né? Mas eu acredito que o curso de teatro da UERJ foi muito importante, principalmente para esses espaços mais alternativos, né? Então a gente já fez apresentações, temporadas em que não tinha ninguém, né? Temporada de 6 meses, em que ia 1 ou 2 pessoas, mas ao mesmo tempo, agora, mais recentemente, né? A gente fez temporadas que foram assim, 90 pessoas assistir, 85, parece um número pequeno, mas pra gente que estava acostumado com poucas pessoas, né? E colocar mesmo uma temporada, cobrar ingresso, porque a gente precisa criar, né? Esse costume dessa, né? E as pessoas vão começando a aparecer, né? Acredito que espaços como o Ateliê 23, por exemplo, né? Estão criando esse novo público que vai lá assistir as peças, né? Paga o ingresso para assistir as peças. E a gente sai desse lugar de só fazer apresentações gratuitas, né? Ou ficar preso só ao Teatro Amazonas, né? Isso. Priscila,
Fala um pouco aí pra gente sobre as tuas influências, assim, do teatro. Quais são as tuas influências, assim? Bom, eu acho que a gente sempre é uma mistura de tudo que a gente traz na história, né, na nossa história. Então eu comecei a ler e me interessar por literatura por conta da poesia, né? Eu escrevia e lia muito. E no teatro eu sinto que isso reverbera na forma como eu escrevo hoje, né? No teatro eu sou muito fã assim, das peças do Brecht, né? Do Brecht. E mais contemporânea nossa, a Grace Passot, que é uma dramaturga, diretora, né, e atriz de Minas Gerais, né, e acho que é Minas Gerais, se eu não me engano é Minas Gerais. E a Grace Passot, ela tem uma forma de escrever que, de alguma maneira, a partir do momento que eu li, assim, percebi como tinha algumas semelhanças, né? E ao mesmo tempo, depois, a forma como eu escrevo, eu percebo que tem um pouquinho disso, né? Fica, né, umas marcas na gente, né? Do que eu li da Grace Passot, e o da Hilst também, né? Porque a Hilda é muito conhecida pela poesia, pela prosa, mas pouca gente, né, fala sobre a dramaturgia da Hilda, né? E alguns textos também, umas peças se chama peça de estações, né? Acho que tem muito disso, influência de tudo isso e outros autores que agora no momento não me vem a memória, mas tem influência de tudo. Tem uma que eu gosto muito, que é a Denise Stocco, já viu falar? Sim, sim. Que ela introduziu o teatro essencial, se não me falha a memória, né? Sim. Eu gosto muito do que ela encena, né? Coisa que ela trabalha com o corpo, né? Sim, e aí tem influência também de muito de uma encenação que trabalha com o teatro do real, que trabalha com a intervenção urbana, né? Uma época assim, da graduação mesmo, que eu comecei a pesquisar isso, a coisa da cidade, né? E grupos que utilizavam a cidade não só como cenário, né? Mas como a cidade como dramaturgia também. Então, o grupo Teatro da Vertigem de São Paulo, né? Tem alguns espetáculos e eu acho que isso me influenciou muito na minha escrita também, até a questão da dramaturgia em processo, né? Que eu sou uma dramaturga de sala de ensaio. Certo. Mais da ação, né? Estou junto com os atores, junto com a direção, então eu costumo escrever mais a partir disso, né? Próximo de toda a equipe. Exatamente. Sila, me responde uma coisa, qual é o tema assim que você costuma tratar nas tuas peças de teatro? Assim? Olha, eu trabalho muito com teatros do real, né? Então são geralmente temas que estão inquietando a gente, né? Muito temas contemporâneos, né? Quando encontramos Sonhos Perdidos, que foi a primeira dramaturgia que eu escrevi, a gente chegou em grupo a esse tema do trabalho escravo, né? Na contemporaneidade. Outro tema que foi trabalhado no Ainda Bem, né? A questão dos amores, dos desamores, mas também das relações abusivas, né? Certo. Porque a partir dessa ideia de amor, né, que se cria, essas redes de uma relação abusiva, né? Acabou entrando também no texto. No Diário das Marias a gente trabalha com essas opressões, né? Que nós sofremos desde pequena, pelo fato de ser mulher. Então a gente sempre procura trazer essas inquietudes, assim. Certo. Como é um trabalho que é muito conjunto, então não é algo só meu, né? Tem muita proposição dos atores, né? Da direção, mas a gente sempre parte para esses temas. E no último espetáculo, no penúltimo espetáculo, chamado Jogo do Bicho, a gente traz como tema essa Amazônia e como que lugar que a gente se coloca nessa Amazônia, né? Ao mesmo tempo que eu sou Amazônia, mas eu sou urbana, eu tô viva em Manaus, né? Como é que a gente se construiu, como é que essas nossas identidades se construíram ao longo do tempo, né? A partir de exploração, a partir de genocídios, né? Então, em que lugar que a gente está, né? E por isso veio o jogo do bicho, né? Que bicho é a gente aqui. Perfeitamente. Manaus te traz muitos elementos para você explorar nas tuas peças, nos teus escritos? Acho que Manaus está muito presente, mais nos contos, né? Eu também escrevo prosa. Exatamente. Isso, Fala né? um pouquinho da tua...
Porque a minha parte, a prosa sempre é um escrito que eu deixo lá, né? Deixo lá. No ano passado foi publicado na Cirrose, né, um dos contos. E eu acho que Manaus o centro me dá muito material para isso. Acho que essa minha vivência de estar circulando pelo centro desde a adolescência, né, me traz muito isso, e a minha parte de contos, de prosas, ela passa por aqui, né? Por esses lugares, pelo mercado, pela Praça da Saudade, Praça do Congresso, né? São por esses lugares que passam esses personagens. Que no fundo também tem um pouquinho de mim em cada um deles, né? Tem, né? Tem. A gente traz alguma coisa da gente para os nossos escritos, né, Priscila? Você poderia nos brindar com um texto de teatro? Você tem aí? Sim, posso ler um trecho do Jogo do Bicho. Ah, o Jogo do Bicho? Jogo do Bicho. Vamos lá, vamos pro Jogo do Bicho. Soldado bicho ferido de morte. Sinto minha cabeça como que um grande vazio. Uma tontura de bicho que toma conta dela. Como se uma corrente de ar entrasse e ao mesmo tempo sufocasse o que sinto e o que penso. Saudades de bicho que talvez um dia eu tenha sido. A minha memória falha, mas a minha alma não. Barulho no céu, a pele que queima, parentes que morrem, de doença, da doença civilizada que tudo destrói, usurpa, suga, sede, poder, doença de branco que tudo tinge de sangue. Gripe, varíola, sarampo, empreiteira, gado, garimpo, usina, estrada, progresso. Empurram a gente para fora da terra, suga para dentro dela. A pele queima, o ventre arde. O bicho que não é mulher ou homem e nem se pode ouvir, grita. Maravilhoso. Priscila, me responde uma coisa, querida. Qual é o papel da Secretaria de Cultura nesse aspecto? Bom, o papel que a Secretaria deveria, né, abranger é de gerir essas políticas públicas, né? Esse trabalhinho que a gente vai fazendo, cada grupo, né? Eu acho que deveria ser melhor gerido pela Secretaria e no geral, né? A Secretaria Federal, que hoje não tem mais o Ministério da Cultura, né? A Secretaria que é federal, as secretarias estaduais e municipais, mas eu acho que principalmente a Secretaria Estadual, ela não consegue chegar nem em Manaus, que se propõe, né, a maioria dos espaços dos equipamentos culturais estão localizados no centro de Manaus, né? Então ela não consegue chegar nem na periferia de Manaus e nem nos outros municípios, né? Perfeito. Porque o Estado e a Secretaria de Cultura do Estado deveria chegar nesses lugares, e não apenas nos eventos, nos grandes eventos, né? Acho que o papel seria para além disso, porque a cultura abrange muito mais que isso, né? Abrange o que a gente estava falando de formação de espectadores, né? De sensibilização para a arte, né? Como é que a gente chega nas pessoas? Acho que a Secretaria deveria ter esse papel, fazer esse papel, né? Perfeitamente. Eu sempre costumo fazer uma pergunta para os entrevistados do programa, né? Por você não seria diferente, até porque eu acho essa pergunta muito pertinente. Você como educadora, você como escritora, que atua no campo da prosa e da dramaturgia, e como cidadã também, né? Como é que você vê o panorama hoje no Brasil, o panorama político no Brasil? Como é que tu analisa o que nós estamos vivenciando hoje? O que a gente está vivenciando hoje, para mim, é bem triste, na verdade, né? Porque a gente tem um governo que, eu falo muito abertamente sobre isso, né? Um governo que não está preocupado em aspecto nenhum com a cultura, né? Nem com a educação, nem com a ciência, ou seja, tudo que faria um país, né, se desenvolver, as pessoas, né, desenvolverem, porque a gente fala de economia como se fosse uma coisa fora desses outros eixos de educação e cultura, e não é, né? Não é tudo interligado. Em um país que não tem o cuidado com a cultura e com a educação, não tem como todo o resto dar certo. Eu acho que a partir desses eixos, óbvio, né? A saúde é importante, a economia é importante, mas não são coisas separadas. A gente tem que ver a totalidade da sociedade.
e o que é que a sociedade precisa, né? A gente precisa ter um bom sistema de saúde, mas a gente também precisa ter um bom sistema educacional e o país tem que valorizar também a sua cultura, né? Como eu falei, abrange mais que as artes. E a cultura tá isso aqui, né? Não é só aquela apresentação artística ou aquele festival, né? Abrange muito mais de economia criativa, que hoje se fala tanto, né? Em economia da cultura. Então, esses cortes que estão acontecendo é crime, não é? Sim. É lamentável, né? Está acontecendo no país. Priscila, você também é professora, né? Me diz uma coisa, como é possível introduzir a tua arte, né? Teatro, por exemplo, nas escolas? Bom, eu sou professora de língua portuguesa, né? Por conta da minha primeira formação. E, querendo ou não, isso já está muito presente na maneira como eu me relaciono com os estudantes, né? Acho que a maneira como que eu me coloco em sala já é diferenciada por conta de viver isso, de ser do teatro, né? E eu tento pôr isso nas minhas aulas de uma maneira que a gente já pense em aulas mais criativas, que trabalhem mais a criatividade, né? Como é que a gente trabalha a leitura e a produção textual dentro da sala de aula sem estar amarrado a questões de gramática, por exemplo, né? Que os conteúdos amarram muito a gente nesse sentido ainda, né? A grade curricular, né? E toda a estrutura da escola, que é uma estrutura que não funciona mais com os alunos que a gente tem hoje, né? Então eu sempre tento trabalhar essa parte nas aulas de língua portuguesa mesmo, para além de apresentações ou coisas do tipo, assim, na escola. Perfeitamente. Me responde uma coisa, Priscila. Quanto ao teatro, você acha que o teatro está em crise no Brasil? Essa pergunta do teatro em crise, eu acho que ela é antiga, né? E a gente vai continuar sempre fazendo essa pergunta. Acho que o teatro é uma arte que resiste. Resistir é algo que está muito hoje em voga, né? Todo mundo fala principalmente, de resistir. Né? Mas o teatro já faz isso desde sempre, né? É uma arte de resistência e eu acredito que os artistas, eles não param de produzir. Apesar de todas as adversidades, a gente não para de produzir, né? É óbvio que a gente quer uma profissionalização, quer receber pelo que a gente faz, né? Mas, para além disso, a gente faz. Às vezes, mesmo sem ter, né, um fomento, mesmo sem ter uma bilheteria, ou mesmo no caso que a gente está vivendo agora, né, de não poder estar fazendo as apresentações, o teatro, ele resiste, ele continua acontecendo. A gente vai buscando alternativas para que ele não morra. É uma questão de paixão mesmo, Sim. Né? E como é que você vê o mercado hoje, assim, no Brasil como um todo? Hoje a gente percebe que já está havendo uma profissionalização, né? Pensar mais, principalmente aqui em Manaus, porque eu lembro que logo que eu comecei a gente fazia tudo muito assim, no amador, a gente faz aqui do jeito que dá, né? Que não é ruim também, é daí que surgem os grupos, né? Mas buscar essa profissionalização, buscar formas, né, além dos editais, pensar outras maneiras de como a gente se manter enquanto profissionais, né? Eu acho que a gente no Grupo Garage, a gente procura isso. Certo. Tanto que eu fui buscar uma especialização em gestão, que é uma especialização nova, né? Assim, relativamente nova, para isso, para a gente pensar maneiras de gerir o grupo, né? De ter esse mercado, girar, né, essa economia, dessa economia criativa. E aí, a partir disso, a gente, por exemplo, logo no início do grupo, nós tivemos uma sede, que era uma loucura, assim, né? Um grupo de jovens alugaram um prédio e mantiveram uma sede. Então, essa experiência foi uma experiência que trouxe pra gente, né, esse estalo de nós precisamos pensar como gerir grupo, né, gerir espaço. E eu acho que hoje os novos grupos, eles já estão vindo muito com essa ideia, né, de autogestão, de pensar como uma profissão mesmo, como mercado, né. Perfeito. O que tu pretende, o que tu almeja com as tuas peças de teatro? Quem tu queres alcançar? Qual é o recado que tu queres dar para o teu público? Tu espera alguma transformação?
na vida dessas acho pessoas? que hoje eu já cheguei num momento de que eu sei que eu não vou mudar o mundo com a minha peça, né? Eu vou fazer aqui, vamos mudar o mundo. Não é isso, mas de alguma maneira que as pessoas saiam pelo menos com uma pulguinha ali atrás da orelha, né? Ou que gere uma reflexão, né? E chegar também em outros públicos para além daqui do centro, né? A nossa vontade é que as peças circulem e cheguem no maior número de pessoas possível. Eu acho que causar já alguma reflexãozinha para mim já é, ou algum sentimento, né? Acho que para mim já é o suficiente, assim. Não quero mais mudar o mundo com o meu texto. Qual é o teu, na tua opinião, qual é o teu melhor dramaturgo, assim? Aquele cara que realmente foi a gênese da tua formação teatral. A gente sempre tem, né? Eu, pelo menos, no campo da literatura, eu tenho aquele cara que pra mim é o cara. Tem vários, né? Mas... Cita um, assim, daquele mesmo assim que você... E aí, eu falei da Grace Passou, né? A Grace Passou pra mim hoje é uma grande influência, mas eu acho que lá atrás, ler as peças do Brecht pra mim foram bem marcantes, assim, né? Tem diversos outros autores. O Teatro do Absurdo, né? Teatro épico. Teatro épico, sim. Então, essas peças é que me motivaram de alguma forma, né? Perfeitamente. Você anda escrevendo alguma coisa nova, alguma peça de teatro assim, mais recente, que você pretende encenar o ano que vem? O que você anda aprontando aí de novo? Fala pra gente. Tem um texto chamado Filho de Maria, que é um texto que fala sobre a questão da violência, né? Das mães que perdem seus filhos para violência urbana, né? Sim. E a partir do relato de uma mãe e de uma imagem geradora que foi a Pietà do Michelangelo, né? A partir disso eu escrevi um texto chamado Filho de Maria. Olha que interessante. Então acho que a gente pode encerrar o programa de hoje, né? Você lendo esse texto, nos brindando com esse texto aí, né? Seu trabalho novo, né? E... está. Para o Filho de Maria. Filho. Quando eu era pequeno, meu irmão já estava nascido, pronto e posto no mundo. Talvez eu ainda seja pequeno, porque a gente cresce, mas algo de pequeno dói aqui. Tem dias que eu acordo e eu me sinto pequeno, porque tudo está consumado. Me pesa ser aquele que restou. A única preocupação, não ter com quem dividir a cruz. O outro dava trabalho e eu nem tanto. Agora tudo se volta para mim como um reflexo errado no espelho. Um daqueles tiros foi em mim também. A gente sente na pele, o luto incorporado na rotina, todo dia sentindo a dor que não para nunca de doer. Mas eu estou aqui, mãe. Mulher, eis aqui o teu filho. Muito obrigado, Priscila, pela sua presença no nosso programa Literatura da Gente, né? Foi uma honra. E suas considerações finais? Bom, eu agradeço, né? E é sempre bom falar sobre dramaturgia enquanto literatura, porque a gente está sempre muito ligado à encenação e acaba esquecendo que a dramaturgia também é literatura, né? Sim. Então acho sempre importante falar sobre literatura dramática, sobre dramaturgia enquanto literatura, enquanto uma obra literária, né? Que a gente acaba relacionando muito a encenação e esquecendo dessa parte. Então para mim é sempre bacana poder falar sobre dramaturgia e foi muito agradável essa tarde aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Então, gente, a gente fica por aqui, Literatura da Gente. Lembrando que sempre aos domingos, a partir das 10 horas, você vai lá no nosso canal, no YouTube, se inscreve, comenta. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Então a gente fica por aqui. Beijos.